Então, beleza, pessoal. Vou Então, começar boa aqui. noite a todos. Hoje, 28 de agosto de 2023, agora 19 horas e 5 minutos, vamos ter o oitavo treinamento, né, para a Maratona de Programação. E hoje nós vamos contar com o nosso egresso, Abner Samuel, que se formou aqui em computação aqui no IF Sul de Minas Campus no Zambim. Participou de bastante maratonas, chegou a ganhar algumas, né, Abner? Mandou bem na regional também, até na hora que você começar a falar, gostaria que você falasse da sua experiência, que eu acho que vai ser bacana para o pessoal que vai estar acompanhando, estar vendo a gravação depois. E desde já, Abner, agradeço muito a você de estar dispondo do seu tempo, né, para estar falando um pouco aqui com os nossos alunos de autônomo de sufixo. Então, boa apresentação, um grande abraço. Obrigado, valeu pessoal, eu agradeço pelo convite. Falando um pouco da minha trajetória na maratona, eu comecei a competir bem no ano que eu entrei, sempre gostei bastante. Assim que o Thiago apresentou o Guri pra gente, eu vi que programação era o que eu gostava mesmo e comecei a dedicar. Tive bons resultados em diversas competições, na Algar, na regional, na mineira. Meu time era eu, a Aline e o Igor. O Igor não, o Samuel. A gente tinha um time flecha no joelho, era muito legal. E o que eu puder estar ajudando vocês aí que estão começando a competir agora, ou que já competem, é só contar comigo. Aí eu vou começar falando aqui do autômato de sufixo. Início de tudo, eu vou falar do problema do string matching, que é um problema frequentemente encontrado na área de computação e outras áreas relacionadas, que é você procurar uma string, você procurar um padrão numa string, né? Que é uma cadeia de caracteres. Vocês podem ver aqui nessa imagem que eu coloquei, esse padrão aqui, para a gente encontrar ele nessa string, seria só procurar, aí a gente acharia ele aqui, deu o string match. Alguém tem uma ideia de como fazer isso? Alguém usa algum algoritmo para fazer isso já? Eu uso o KMP, o Z também, string hash. Vocês são os mais comuns mesmo. Eu até coloquei aqui sobre eles a tabela de complexidade. O KMP, como o Igor citou, é o mais popular para fazer isso. É o mais simples também, que eu acho, de codar. É bem de boa, o código bem pequeno e funciona bem. Tem o Z também, que é simples de codar, mas o funcionamento dele, hoje em dia, eu já não sei. O KMP eu gravei mais na memória, que eu achei mais intuitivo. Só que tem um problema que o KMP, o Z, tem diversos tipos de problema que eles não resolvem. E aí, para resolver esses problemas, acaba que você tem que ir para uma estrutura mais elaborada. Na maratona, o pessoal costuma usar muito o array de sufixos. Eu não sei se vocês já ouviram falar. A construção dele é em n log n, né? Não é linear. Tem um como fazer linear, mas o código é bem complicado. E a busca de padrão nele é m mais log n. O mais complexo que a gente tem é a árvore de sufixos, é o mais completo também. Eu nunca entendi o código, sempre achei ele bem complicado, então eu fugia dele. Mas tem gente que gosta e consegue resolver todos os problemas com ele. Eu aconselho o pessoal a dar uma olhada, que pode ser interessante, caso você aprenda. E tem o autômato de sufixos, que foi o que eu adotei como estrutura de strings para usar durante a maratona. Aí eu vou falar mais aqui sobre ele. Um autômato de sufixo para uma string S é um DFA mínimo, autômato finito determinístico, que aceita todos os sufixos de S. Cada caminho do estado inicial a qualquer outro estado no autômato corresponde a uma substring de S. Aí que eu coloquei algumas propriedades. Um autômato de sufixo é um grafo orientado acíclico. Um dos estados chamados de T0 é sempre a origem do grafo e é sempre possível alcançar todos os outros estados a partir de T0. Cada transição, as arestas, né, tem um caractere
e um ou mais vértices são marcados como estados finais. Se você começar no estado inicial e se mover até um estado final dentro do autômato de sufixo, você vai estar se movendo num sufixo da string. Eu vou mostrar para vocês logo mais. Aí, o que são as grandes qualidades? O fato dele ser um grafo orientado acíclico, para quem não sabe, um grafo orientado acíclico é um grafo que as arestas... O fato dele ser orientado quer dizer que as arestas têm orientação. Vou mostrar para vocês nessa imagem aqui. Vocês podem ver, nesse caso, tem essa setinha apontando, significa que ele é orientado. E o fato dele ser acíclico é que ele não tem um ciclo. Se, por exemplo, essa setinha aqui tivesse virada para lá, a gente ia ter um grafo que tem cíclico e ele não ia se enquadrar na definição. Então, para quem não tem conhecimento de string, só uma explicação breve. Agora, eu vou explicar o passo a passo, as propriedades que eu citei antes. Então, por exemplo, se eu tenho um autômato para string A, como ele ficaria? Ficaria só assim, os nós de vermelho eu marquei aqui como os nós terminais. Você pode ver que se eu estou aqui no T0 e eu ando aresta A, eu chego no nó terminal, então a definição está completa, eu consigo fazer em todos os sufixos. Se eu tenho essa string aqui, AA, eu estou no T0, eu ando 1, eu cheguei no nó terminal. A é um sufixo dessa string. A gente pode ver aqui que é o A e o AA. E ainda se eu andar duas arestas, eu andar A e A de novo, eu chego nesse AA, nó terminal, definição está completa. Agora, esse grafo aqui, por exemplo, se eu andar A só, eu não estou no nó terminal. Aí vocês podem ver que, coincidentemente, só A não é um sufixo dessa string. Então, a definição continua valendo. Agora, quando eu ando um B nessa aresta, quando eu ando a aresta B, eu chego nesse nó terminal, a definição está valendo, e ainda se eu pegar esse outro caminho aqui e andar só B, eu chego em outro nó terminal. Então, com isso, vocês podem ver, a definição ainda também está valendo. Agora, vamos olhar para essa string aqui, ó. Essa string, se eu pegar aqui e andar o A, cheguei no nó terminal. Então, beleza. Opa. O A também é um sufixo dessa string, vocês podem olhar na lista aqui abaixo. Agora, se eu ando um AB, não é sufixo AB. Então, não cheguei no nó terminal, a definição está valendo. Se eu ando mais um A, eu tenho ABA, nó terminal, a definição continua valendo. E a mesma coisa se a gente seguir o caminho aqui de baixo. Andar o BA, a gente vai andar até o nó terminal, a definição está valendo. Se andar só o B, não é um sufixo. Aqui eu fiz um maior para vocês darem uma olhada, para vocês verem como essa definição vai ser sempre verdade. Se a gente pegar aqui, ó, todo esse caminho para a palavra banana, se eu andar ele até o final aqui, eu chego no nó terminal. Se eu parar uma antes, eu chego nessa banana. Não é o nó terminal, a definição ainda está valendo. E, por exemplo, se eu andar só o A, eu cheguei no nó terminal. Então, a definição ainda continua. Se eu andar aqui por baixo, eu chego no na. Vocês podem ver o na é um sufixo. Definição completa. E a ideia do autômato de sufixos é gerar o menor grafo que respeita essa definição que eu mostrei para vocês. De que os nossos terminais vão sempre ser sufixos e é o menor grafo possível que faz isso. O menor DAG, né? Que é o grafo direcionado acíclico, que faz isso. Aí, continuando, eu vou explicar para vocês sobre posições finais, que é algo que a gente usa para montar o autômato de sufixos. Para vocês entenderem esse conceito, eu coloquei um exemplo aqui. Endposs, vocês podem considerar como se fosse uma função. O pessoal, quando vai explicar em inglês, eles usam endposs como função, mas colocar uma função como posição final ia ficar muito estranho. Aí eu acabei por adotar endposs também.
Então, por exemplo, se a gente tem essa string ABC, BC, para a substring BC, as ocorrências dela terminam na posição 2 e 4. Isso aqui é zero indexado, viu, gente? Então, vocês olharem aqui, ó, aqui é 0, 1, 2, tem um BC terminando aqui. Então, 2 aqui. Se vocês olharem aqui, tem um BC que começa aqui na posição 3, termina na 4. Então, tem esse 4 aqui. Então, vocês podem ver que o endPOS, dada a string S, para BC, é 2 e 4. Esse 2 e 4 aqui é uma coisa que a gente chama de classe de equivalência. E é baseado nessas classes de equivalências que a gente vai montar o autômato no final. Aí deixa eu mostrar alguns teoremas aqui que são importantes para vocês entenderem mais o funcionamento da estrutura. Se a gente tem duas substrings, U e W, sendo a substring U menor que a substring W, e elas são endpós equivalentes, elas só são endpós equivalentes se e somente se a string U é um sufixo de W. Não sei se vocês conseguem ver isso, mas, por exemplo, não teria como ser de outra forma. A gente pegar, por exemplo, o endpós de ABA. Vocês podem ver na posição 2, termina um ABA, né? E aqui na posição 4 também termina outra ABA. Então, vocês podem ver que o endpós desse ABA é 2 e 4. Só que se a gente pegar uma substring menor, que é endpós equivalente, quer dizer, tem o mesmo endpós, ela vai ter que ser um sufixo de ABA. Porque, de outra forma, ela seria outra string. Vocês conseguiram pegar essa parte? Se não tiverem pego, vocês podem falar que eu explico de novo, galera. Ah, não, então tá de boa. Então, vocês entenderam? Vou mover para a próxima definição aqui. Então, se a substring U é um sufixo de W, então o endpós de W é um conjunto do endpós de U, é um subconjunto do endpós de 1. Não sei se vocês conseguem ver isso também. É basicamente o que eu disse acima, só que com outras palavras, né? Porque se o ABA aqui é 2 e 4, o BA tem que ter o 2 e 4. E vocês podem ver aqui que o endpós do A é um superconjunto desses aqui, porque ele tem o 0, 2 e o 4. E não teria como ser de outra forma, entendeu? Isso aí, se vocês não estiverem pegando, depois vocês podem tentar contrariar isso no papel e vocês vão ver que não tem jeito. Aí, beleza. Se considerarmos todas as substrings em uma classe de equivalência e a gente ordenar elas por comprimento decrescente, cada substring será um caractere mais curto que a anterior e também será um sufixo de anterior. Basicamente o que eu já tinha dito antes, só que se expandindo a definição, né? Então, por exemplo, para essa string ABA aqui, a equivalência dela vai ser BA e A, entendeu? A classe de equivalência vai ser BA e A. Aí qual que é o papel do endpós no autômato de sufixo? Todo estado em um autômato de sufixo corresponde a uma ou mais substrings que têm o mesmo valor de endpós. O número de estados de um autômato de sufixos é igual ao número de classes de equivalência de endpós mais o estado inicial. Então, por exemplo, uma forma, se você for pegar para fazer um autômato de sufixo na mão, que não vai ser o caso nosso, porque a gente vai usar algoritmo, né? Mas se você quiser saber se ele é realmente um autômato de sufixo, porque ele tem que ser o mínimo, que contém a menor quantidade de nós, você pode calcular
Você pode calcular a classe de equivalência para todas as substrings, e depois você vai fazer a interseção desses conjuntos, e o número de valores que você conseguir de classe de equivalência mais um vai ser a quantidade de nós que o autômato vai ter no final. Aí, passando aqui, eu vou mostrar para vocês um pouco do código, para vocês darem uma olhada como ele é bem tranquilo. E, pessoal, mudei de janela aqui, mas não foi. Tá pegando só a janela da apresentação. Acho que você tem que parar de compartilhar e voltar para compartilhar, acho que uma guia, uma aba. Vou colocar a janela, que fica mais fácil. Então, pessoal, esse aqui é o código do autômato sufixo. É por isso que eu escolhi essa estrutura quando eu participava da maratona. Vocês podem ver que não é uma estrutura muito grande. Se for pegar o código mesmo, é daqui até aqui. E essa versão aqui que está aqui, eu ainda estou calculando uma coisa a mais, que é a quantidade de substrings distintas que vai ter na string que a gente colocou. Mas vocês podem ver que não é um código muito grande e não é muito difícil. O que você tem que entender, tem várias formas de implementar. Você vai ter que entender no final o grafo final, o DAG que você vai ter para você saber usar para resolver os problemas. E aqui na parte de construção, basicamente, o segredo está nesse link aqui, ó. Aumentar a fonte, beleza aí, cara. Tá melhor, galera? Se quiser que aumente mais, só pedir, viu? Tá, aí voltando, é essa parte mais importante aqui. Vocês podem ver que eu represento cada vértice com tamanho, que é algo que a gente precisa para construir, e o link. Mas o segredo está no link. Esse link aqui, para cada estado vai ter o seu endpoint. Esse link você vai ligar para o menor estado, na verdade é para o maior estado, menor que o estado atual, que tem o mesmo endpoint. Então, por exemplo, vou voltar nos exemplos aqui para vocês derem uma olhada. Se a gente estivesse falando em nós, esse ABA aqui, ele teria um caminho no nosso autômato de sufixo que representaria esse ABA. Aí, no link desse estado ABA, do nosso autômato, ele ligaria no BA. E esse estado BA provavelmente ligaria no A. E aí vocês podem estar perguntando, por que você guarda essa informação? Precisa disso? Precisa para construir o grafo. Você não precisa dessa informação para resolver os problemas. Tanto que eu coloquei aqui a construção passo a passo para vocês darem uma olhada. Então, por exemplo, isso aqui sempre começa com o T0, né, que é o estado inicial. E como a construção do autômato de sufixo é online, você vai fazendo ela caractere por caractere. Deixa eu mostrar para vocês aqui no código. Esse método SADD, ele está aceitando um int C aqui, mas podia ser um char. Eu passo um int menos o A minúsculo. E aí você vai fazendo caractere por caractere. Então, por exemplo, quando você tem uma palavra completa, você precisa do autômato das palavras anteriores. Você só vai complementar ele adicionando as arestas que você precisa. E removendo algumas. Na verdade, não é nem removendo. Você faz um clone em um passo aqui, mas esse clone, você só vai fazer ele num caso bem específico.
Acho que eu não coloquei o slide aqui falando, mas é algo que se você entender o endpos, vocês vão conseguir ver. Aí, por exemplo, quando eu adiciono a letra B no grafo, a primeira coisa que ele faz é adicionar essa aresta. É um nó terminal nesse momento, isso aqui. E esse aqui é o link, ó. Vocês podem ver que ele liga no estado inicial. Depois eu vou colocar o A. Quando eu coloco o A, o grafo vai se modificar de uma certa forma que isso aqui não vai mais ser um nó inicial, o nó terminal, e ele vai passar a ligar nesse A aqui, que é um nó terminal, e baseado no link, a gente vai voltar e vai colocar uma aresta do link daqui para esse novo A, fazendo aqui também seu nó terminal. Aí vocês podem ver que qualquer caminho que eu pegue aqui, fazendo um sufixo da string s, vai sempre parar no nó terminal, igual a definição diz. Aí depois eu vou adicionar um n. Aí vocês podem ver que vai ficando cada vez mais complexo. Assim, o número de links vai aumentando. Acho que no próximo já vai dar para vocês darem uma olhada num caso que o link não volta direto para o T0. Esse caso aqui. Deixa eu olhar o exemplo certinho. Beleza. Vocês podem olhar nesse nó aqui, de toda forma que você chegar nele, você vai ter que passar por esse sufixo com esse A aqui. Né? Então, você vai ligar esse link nesse A. Vocês podem ver que ele está fazendo isso aqui. Ó. E aí, com isso, quando você for adicionando novos nós, a única coisa que você vai ter que fazer no final é basicamente corrigir o link de alguns nós do passado. O algoritmo mostra certinho os casos que faz isso. Você vai ter que corrigir o link de alguns nós do passado. E um caso que você vai ter que clonar um nó e passar o link dele para o T0, se eu não me engano. Mas é basicamente isso. E vocês podem ver como é que o grafo vai ficando cada vez maior, o número de links vai aumentando. E sempre que você procurar aqui, você vai ver que o link sempre vai levar para uma posição que o endpos vai ser um sufixo menor do que o do estado que você está, mas ainda assim é um sufixo igual ao do estado que você está. Vocês podem fazer e vocês vão ver que é sempre o caso. E esse aqui seria o grafo completo para a palavra banana. E ele fica grande assim, mas vocês têm que ver que essas arestas aqui que estão tracejadas, você não vai usar na hora que você estiver iterando no grafo. Aí eu vou falar agora da parte que eu acho mais interessante, que é a aplicação. Porque muitas vezes você não precisa nem entrar tanto nos detalhes da implementação desse algoritmo, se você tiver dificuldade. Porque, como ele é um DAG, eu não sei o nível de conhecimento que a galera tem sobre DAGs, mas como ele é um DAG, você consegue resolver diversos problemas nele. Então, por exemplo, o string matching, que era o primeiro que eu falei. Dado uma string principal e uma substring, queremos verificar se a substring ocorre na string principal. E se sim, quais são as posições. Forma mais fácil de fazer é você rodar uma DFS ou BFS. Eu vou voltar aqui no grafo antigo. Então, por exemplo, se a gente quiser saber se a palavra Ana, ela acontece na palavra banana. O que você tem que fazer, você vai iniciar uma busca aqui no T0, e você tem suas arestas baseadas nos caracteres. Então, você só vai fazer a busca normalmente. Uma DFS você iria aqui procurar o A, né? Aí depois você passaria para a palavra N, para a letra N. E depois você passaria para a letra A de novo. Achou, quer dizer que é uma substring. Não precisa terminar num nó terminal para ser uma substring. Todos os caminhos dentro do autômato de sufixos, eles levam para uma substring. Os nós terminais só representam que ali é um sufixo,
que aí também você usa essa informação para ajudar a construir. Então, aí ficaria ao critério seu, se você quer usar uma DFS ou uma BFS, as duas dariam conta do recado, e seria bem fácil reconhecer esse padrão. Até porque do jeito que eu estou guardando o grafo aqui, vocês podem ver que as arestas já vão estar ordenadas. A aresta 0 aqui vai ser aí a 1B. Aí se o valor for, acho que eu uso negativo, não, uso 0. Se o valor for 0 é porque não tem caminho nesse grafo. Se for outra coisa, é o nó que você está indo. Um outro problema que dá para fazer também é determinar quantas substrings únicas possuem na string. Para isso aí, acaba virando um problema de você contar quantos caminhos tem num DAG. Eu não entrei muito em detalhes aqui, porque vai ser bem programação dinâmica mesmo, eu não acho que seria o objetivo, mas depois eu posso codar se alguém não souber. Mas basicamente você tem esse gráfico, é um DAG, acho que quando você chega no estado base, você vai retornar 1, em todos os outros estados você retorna 1 mais aquele estado. E aí no final você vai ter a conta de quantos caminhos diferentes existem vindo de T0, que coincidentemente são quantas substrings você tem numa string. E baseado nisso, você também pode calcular a késima substring, que aí é a mesma explicação que eu dei anteriormente, mas o que vai mudar no final das contas é que você vai contando ali, você conta, se eu passar para cá, se eu seguir esse caminho no DAG, quantas strings tem? Aí vamos supor, você descobriu que ele tem 3, e seu K é 6. Aí quando você estiver voltando na recursão da PD, você só vai subtrair a quantidade de estados que você achou naquele nó e continuar procurando os outros. Eventualmente, você vai chegar no seu K igual a 0, porque você está sempre subtraindo quando você vai contando nos espaços da PD que você está entrando ali. Você vai achar a késima substring e é bem de boa. Eu posso fazer o código depois, se vocês quiserem. Aí também tem o maior substring comum de duas strings. Esse é bem da hora de resolver. Esse basicamente o que você tem que fazer, você vai concatenar. Você pode resolver para múltiplas strings, não precisa ser duas. Mas você vai concatenar duas strings utilizando um símbolo que não está no alfabeto. O pessoal geralmente utiliza o cifrão, mas se for mais de uma string, você tem que usar outro símbolo. E depois o que você vai ter que fazer é achar um caminho nesse grafo, o maior caminho nesse grafo que passa por todos os nós símbolos. Fazendo isso, você vai conseguir achar a maior substring comum entre múltiplas strings. Tem um outro também que é bem legal, que é a menor rotação cíclica. Esse problema, a gente tem que achar a menor rotação cíclica de uma string, que é basicamente isso aqui. Ó. Eu coloquei uns exemplos para vocês verem. Você tem a string BCA, as rotações delas são CAB e ACB, que é basicamente você pegar esse caractere aqui e passar para o final. Ó. Se eu pegar e passar ele para o final, eu vou ter o CAB. Se eu pegar de novo e passar para o final, eu vou ter o ACB. Aí, se eu fizer isso de novo, eu vou voltar na string original. Então, para resolver esse problema aqui, o que você tem que fazer é o seguinte, você duplica a string, e aí você cria o autômato nela. E aí você cria o autômato nela, né? E aí, basicamente, o que você tem que fazer, depois que você duplicou a string e criou o autômato dessa string duplicada, é achar o maior caminho no grafo que tenha o tamanho da string original. Vamos chamar o tamanho da string original de n. E aí, você achando isso, você já vai estar na menor rotação cíclica da string. E aqui eu coloquei uma referência de onde eu estudei para fazer isso.
E é basicamente isso, galera. O final eu deixei para tirar dúvidas, para a gente discutir mais sobre a estrutura, conversar mais sobre problemas que eu já resolvi com isso, o que vocês quiserem perguntar aí. Volta lá naquele slide que tem os desenhos lá do negócio da banana. Não sei se você entendeu. Esse aqui? Algum desses. Pode ser esse, que esse é o último, né? O link de um nó, que é um estado final, vai ser sempre um outro nó, que é estado final ou T0? Ai, eu não sei, vou perguntar ali. É que a hora que você foi explicar, a hora que tava começando, a hora que você colocou o segundo A, volta mais um pouco. A hora que você colocou o segundo A foi quando você falou assim: ah, tá vendo? Aqui é o primeiro caso que o link do nó que eu criei não volta pro T0, volta para um outro estado. Ah, sim. Mas não era um estado final, né? Eu acho. Eu acho que foi esse aqui, né? O Foi. primeiro caso. Mas eu não sei se ele tem que voltar Que para vai um ser estado. sempre, né? Não, eu acho que não tem nada a ver, não, viu, Aline? Tá. Porque, de certa forma, você tem que voltar só para o end pós do estado que você está. E esse end pós, ele não necessariamente ele é um sufixo, sabe? Isso eu posso te garantir. Uhum. Que o end pós é nada menos do que, no nosso caso, né, o end pós do estado que o link vai ligar é o maior, menor estado, é o maior, menor estado que tem o mesmo sufixo do nosso, entendeu? Uhum. E o maior que você diz é em relação à ordem em que ele foi criado, né? O maior é que ele foi criado por último. Não, maior de tamanho. Ah, de tamanho em relação ao T0. Que, por exemplo, se você pegar aqui, ó, o ABA, ele vai ligar nesse BA, entendeu? Sempre. Mas ele poderia, o link dele, ligar no A. Mas não, ele vai ligar no BA, Uhum. entendeu? Entendeu? Aí é basicamente isso. O Ricardo mandou uns negócios aqui. Deixa eu dar uma olhada. Ô, Abner, a diferença desse aí pra try é porque esse aí, pelo jeito, ele também tem os prefixos, né, da string, né, quando você monta o autômato. Parece uma try, não parece também? Tipo, só que ele é É porque melhorada, a né? try vai ser árvore e a try é offline, né? Uhum. É a grande diferença, mas a try também serve. Se você quiser fazer reconhecimento de padrões e for offline, eu acho que dá certo. Certo? É porque esse autômato aí que ele gera, querendo ou não, também a gente tem todos os prefixos aí, né? Ou não, não tem. Você tem. É porque esse prefixo você só vai ter um, né? Se você pegar a string mesmo, você só vai ter um prefixo. Deixa eu olhar aqui. Por exemplo, banana. A gente tem o prefixo. Partindo de T0, a gente pode ir aqui, ó. Entendeu? Esse é o prefixo da palavra. A gente tem o BA aqui. Ah, ele só tem um, né? Ah, tá, entendi. Até chegar no final ele vai É, guardando todos aí, né? Uhum. sim, eu acho que você sempre vai ter um caminho que A que palavra, é né? a palavra inteira. Então, de certa forma, você tem todos os prefixos, mas não que dê para usar para nada, sabe? Uhum. Entendi. O problema que você mandou, Ricardo, eu acho que dá para resolver sim. Eu só não entendi ainda essa parte de aumentar aqui a string. Ah, não, se adiciona o caractere no final, é isso mesmo, vai dar certo. Dá para resolver, é um bom problema para fazer com essa estrutura. Interrogação é a pergunta e tá.
Dá para resolver sim, é um bom problema para vocês testarem. Eu não conseguia achar, foi muito problema, galera, para resolver isso aqui. Eu tô meio por fora das plataformas, mas na minha época tinha muito problema se dava para usar com isso. Só que eles não eram do URI, sabe? A maioria era do Codeforces, outros sites que eu participava. Deixa eu até ver como é que eu resolvi esse que você mandou aqui, Ricardo. Eu acho que eu não resolvi. Mas é isso, pessoal. Quem quiser testar, pode testar nesse problema aí que o Ricardo mandou. Alguém tem alguma outra dúvida, alguma outra coisa que eu possa tentar explicar aqui? Aquele lá do sufixo array que você tinha falado, Abner, que era complicado. Eu já resolvi problema com aquele negócio lá, mas eu não faço nem ideia de como é que ele funciona. Eu só sabia usar só. Aí, nesse caso, esse aí que você mostrou, que é bem mais simples também o código, resolve exatamente as mesmas coisas que ele ou não? Exatamente as mesmas coisas. Tudo que o sufixo array fizer, o autômato vai fazer. Ah, beleza. É porque o sufixo array, ele é um negócio muito esquisito lá, que ele guarda umas informações estranhas, o negócio que você falou, ele é bem... Ele é fácil de entender, mas tem aquele LCP. Não sei se você sabe, aquele LCP eu não entendi até hoje no sufixo array. Não manjo também não, só sabia usar o E, código mesmo. e o pessoal usa esse LCP para resolver os problemas dele. Acho que é o maior prefixo comum que você tem que calcular para todos os estados do array. E para mim não faz sentido nenhum. Para mim faz muito mais sentido você montar uma coisa igual autômato de sufixos e resolver com programação dinâmica ou busca em grafo, sabe? Sim, Porque, sim. bom, todos os problemas que eu coloquei aqui, eu posso até às vezes não conseguir fazer a solução do autômato na cabeça. Agora eu dei uma estudada, tá na minha mente, eu vou conseguir fazer. Mas mesmo se eu não souber, a solução dos tendo o autômato montado, eu sei fazer, sabe? Se o autômato está montado, você tem o grafo ali, você pode tratar tudo como se fosse um problema de PD ou grafo, e aí fica tranquilo resolver se você tem experiência nesses tópicos. Uhum. É aquele que você falou lá eu acho que é de contar o maior caminho, né, no grafo, não lembro se é esse ou não. Esse aqui você resolve contando o maior caminho de tamanho n, da rotação cíclica. Uhum. Você procura naquele vetorzinho que guarda o próximo, o primeiro que tem um próximo válido, né, e fica andando, né, vai seguindo no É, grafo, né? você entra no T0, existe o estado A, existe uma transição com a letra A, vai para ela. Aí continua indo. Uma hora você vai achar um caminho que deu tamanho N. Quando você achar, tem certeza que aquele é a menor rotação da lexográfica. Uhum. É bem mais simples mesmo. Eu acho que teve um problema desse aí numa maratona passada. Daí eu tentei resolver com o outro lá, o array de sufixo. Aí deu muito trampo, mas esse aí seria bem mais simples mesmo. Uhum. Tem gente ainda que prefere a árvore, sabe, de sufixos. Mas eu acho a implementação bem mais pesada. Acho que isso que me desanimou de tentar aprender o conceito, sabe? Uhum. Esse aí tá bem mais simples mesmo. E é mais fácil também de ver a árvore também, né? É, de ver o DAG, né? O Sim. DAG, sim, é bem mais fácil. Não, PD, se puder usar PD, é bem mais de boa de fazer, velho. Eu prefiro, pelo menos. Melhor mesmo, cara. Eu sei que tem outros problemas aqui, mas eu não citei porque eu não sei resolver no momento. Mas eu sei que, dado uma string, você consegue achar a menor substring que não ocorre, é possível achar também. E tem muita coisa interessante com essa estrutura, viu?
A menor que não ocorre, então você andaria nos que não tem aresta? Ah, eu não vou saber te responder, Aline. Ah, Mas tá. eu Tá, vi você sabe aqui, que ó. resolve, mas não sabe como que é. Ah, tá. Mas aqui até tem. Tipo assim, eu falei, não vou. Eu falei assim, não vou pôr, que se alguém me perguntar, eu não vou saber fazer. Mas tem aqui, ó. Shortest no non-appearing string aqui, ó. É basicamente um PD. Só Sim. que eu não saquei como é que faz as transições e tal. Mas o link tá aí, se alguém quiser animar. Que esse site aqui fala da suffix tree também, ó. Mas olha o tanto que é mais complicado. Tipo assim, é maior, né? Dá para dizer que é mais complicado sem entender, mas maior é. Mas vocês aprendendo qualquer uma dessas duas aí, qualquer problema de string, acabou. Eu já resolvi uns problemas muito difíceis do Uri usando isso, sabe? Depois se você puder mandar o link aí, Abner, do Ideone no chat. Aham, sim, eu vou passar esse slide para a Aline, para ela compartilhar com vocês aí. Beleza, obrigada. Eu posto lá no Classroom. Mas é isso aí, pessoal. Se tem alguma outra dúvida, pode perguntar aí. O pessoal tá quietinho. Pô, tá tímido. Bem, se não tiver dúvidas, a gente já pode ir encerrando, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Dá umas dicas aí do que na regional, Abner, o que vocês faziam para identificar lá as questões fazíveis? Quando que devia abortar mesmo e pular, largar a mão? Eu tenho dificuldade Nossa, em largar a mão de questão. Eu pego isso a é questão. difícil. Isso era difícil para mim, viu? O pessoal até brigava comigo, porque eu agarrava. Aí, ó, o Igor é um ótimo pupilo do Abner. Aprendeu muito bem isso daí Eu também. vi uma questão e ficava, não, tem que resolver, senão eu não vou embora. Mas uma estratégia que a gente fazia era o seguinte: a gente não começava no início ou no final. Eu acho que um ia digitar algumas coisas no PC, depois não lembro se pegava do meio. Via um negócio que era muito fácil, eu pegava e resolvia. Mas isso de garrar, um companheiro tem que puxar o outro ali, porque garra mesmo. Tem muito. Você vê que fala pro pessoal do seu time, se eles verem que você tá agarrando, que você não tá. Tipo assim, você não acha que você vai resolver, você tá tentando. E já passou muito tempo para eles falarem para você pegar outra coisa, ler outros problemas, porque no final das contas você ganha pela quantidade, não é resolvendo o mais difícil, né? Então, Ou simplesmente falar pra eles, quando vê que você agarrou numa questão, mandar você ir passear. Vai beber água, vai é, comer, porque numa dessa pode ser que a hora que você dá uma parecida, você volta com uma ideia melhor e consegue também. Então fala pra eles te mandar ir exatamente. passear. É boa ideia. Tem que depender dos companheiros de equipe aí nesse momento. E também outra dica que eu posso te dar é ter um notebook bom, né? Com tudo que você vai usar ali. Mas isso eu acredito que você já tenha. Uhum. Tem sim. A Aline vai levar um também aí emprestado para nós. Eu acho que é o que vocês usavam. Aquele lá tá É, potente. o de Skyrim eu vou emprestar pra ele. O nosso é bem completo mesmo. Top. Saitama. Saitama. O Ricardo lembra até hoje. E aí, gente, mais alguma pergunta para o Abner? Né? Pode fugir do tema, né? Perguntar sobre maratona. Pode ficar à vontade.
Acho que o povo tá sabendo tudo. Ah, isso ninguém tem dúvida, né? Nós vamos voltar cheio de medalha no ônibus. Ué, com certeza. Bem, então se ninguém tem mais perguntas, acho que a gente já pode estar encerrando, né? Então, Abner, desde já te agradeço muito por estar colaborando conosco, né, ministrando esse treinamento. Agradeço a todos os que puderam estar participando online, lembrando que o link do formulário está ali. Inclusive, Abner, você também faz o preenchimento, que aí depois eu separo o seu como palestrante e até o final do ano chega o certificado de palestrante do seu e-mail. Beleza. O professor Ricardo acabou de dizer aqui que vai criar um torneio com um tema relacionado aos últimos treinos, né? Depois ele divulga no grupo. Acho que é já um bom treinamento para todo mundo aqui, né? Que está participando hoje, né? Que vai estar ouvindo o treinamento depois, ou visualizando. Tá bom? Então, valeu, Abner. Muito obrigado. Obrigado a todos pela participação. E agora é desejar uma boa prova a todos, né? E eu estarei acompanhando os alunos aqui do IF Sul de Minas Campus Muzambinho, da mesma forma que temos participação de outras escolas aqui do IF Sul de Minas, né? Esse ano teremos participantes de Passos, de Poços de Caldas, de Inconfidentes, né? Então, nós vamos em Machado, né? Passos, Poços de Caldas, Inconfidentes e Machado. São 5 escolas do IF Sul de Minas. Acho que eu não esqueci nenhuma, né, Ricardo? São essas mesmo, né? Isso, são 3 vagas dessa vez para Santa Rita. Né? Então, quem sabe, né? Não levamos uma para o IF Sul de Minas, e especificamente, quem sabe, aqui para o IF Sul de Minas Campus Muzambinho. Se alguma ficar entre as top, né, Ricardo? Aí pode ser que tenhamos mais vagas. Bem, então, pessoal, agradeço a presença de todos, desejo a todos os participantes online e outros que estiverem ouvindo depois uma boa prova e até sábado, né, que é o nosso próximo encontro, que agora não tem mais treinamento. Então, um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado pelo Valeu. convite. Tchau, tchau.